Let it go, nozes! Então vamos lá. Isso daqui é importante porque quando nós chegarmos em árvores nós vamos precisar dele. Seja bem-vindo, querido. Então, o nosso nó vai ter um valor e um next. Struct. Fazem C. Struct node next. E eu vou ter duas listas e eu quero saber se as duas são iguais. Bool equals. Só isso. Você não tem nada mais do que isso. Node head 1 e node head 2. Quero saber se elas são iguais. Include stdio.h. Então você não tem. Faltando aqui o type def para vencer. Você não tem outras informações além dessas. Inclusive, você não tem previamente o tamanho e você só deve percorrer a lista uma única vez. Você não pode percorrer ela todinha para saber o tamanho, aí depois percorrer de novo para poder pegar os valores. Então você vai ter que comparar as duas listas à medida que você anda nas duas listas. Sacou? Então, include std. Olha, palavreado. Vocês estão em casa não? Até hoje a gente só fez a lista dupla, né? Foi. Tá. Vocês só fizeram a lista dupla, né? Ok, então, bora lá. Pensei que tivesse feito simples com vocês, estava confundindo. Então, vamos fazer a lista simples.
Na lista simples, o meu nó, ele tem apenas o seu próximo. Normalmente listas simples são listas sem cabeça e nem rabo, então nós não temos nós de marcação, justamente para fazer a coisa ser o mais difícil possível, porque os nós de marcação facilitam muito a vida da gente. Então, o meu nó, ele tem o seu valor e tem o next, tá? Depois a gente volta para o equals. Então, para criar um nó baseado num valor, eu tenho que criar a estrutura do nó usando uma lock e setar os valores, o value e o next, e retornar um nó. Então assim eu consigo criar um nó. Como é que eu destruo um nó? Node destroy. Como é que eu destruo um nó? Se eu crio com uma lock, eu destruo com o free node. Tá? Então, a minha lista, ela nem sequer precisaria existir, mas a gente vai criar para simplificar a nossa vida, tá? Então, a lista, ela basicamente tem uma cabeça que já aponta para o primeiro elemento válido. Então, quando eu não tenho nenhum elemento na minha lista, o head aponta para nulo. E isso é que lasca tudo, que dificulta muito as coisas. Por exemplo, ainda sem fazer nem push front nem push back. Como é que eu crio uma lista? Então eu tenho aqui list create. O que é criar uma lista? Criar uma lista é como se fosse criar um nó, basta eu criar o pacote da estrutura, né? List recebe. Vocês viram malloc, né, meu povo? Não. List malloc size of list. Precisa inicializar? List head recebe nulo. Return list. Como é que eu destruo uma lista? Destroy. Como é que eu destruo uma lista? Basta destruir essa estrutura aqui que eu criei. Aí agora é a questão, né? Não posso destruir a lista se essa lista está cheia de nós. Então, antes de dar fim nos nós, eu tenho que... Antes de dar fim na lista, eu tenho que dar fim nos nós. Então, eu preciso percorrer todos esses elementos, liberando eles um a um. Sugestões para fazer isso? Basta eu fazer assim. Node head recebe list head. E aí... Como é que eu sei que eu tenho que apagar alguém? Se nó for diferente, for igual a nulo, eu apago ele? Não, porque significa que eu cheguei no final da linha. E se ele for diferente de nulo? Aí eu apago ele. Só que se eu der de cara o free node, o que é que acontece? Eu perco a referência. Então, antes de detonar ele, eu tenho que salvar a referência, node next, deleto o nó e depois node recebe aux. Ups. Pronto. Então, aqui eu consigo passear por todos os nós, deletando os valores sem perder a referência. Quando terminar esse laço, eu apaguei todo mundo e no final eu apago a lista. Consigo já apagar a lista. Vamos agora para as partes divertidas, já que eu estou numa lista sem cabeça. Como é que eu faço, por exemplo, um push front? Tem uma lista e quero inserir esse valor no começo da lista. Como agora eu não tenho cabeça, eu não posso fazer head next recebe node, porque nem sempre o next vai existir. Tem o caso dele ser nulo, e se ele for nulo, o que é que eu tenho que fazer? Criar o nó e atribuir na cabeça. Se ele não for nulo, é o push front.
Se ele não for nulo, cria um nó. cria um nó. Node recebe node create value. Criei o nó. Você vai ter que ir até o próximo semana. Ó, é o push front, não é o push back. Tem que ser no começo. Então eu já sei que não é nulo, que não está vazio, porque senão tinha caído nesse if. Significa que tem alguém lá. O head aponta para alguém. Então, você faz o próximo do nó apontar para o ponto? Não tem alguém lá no head? Só que esse alguém que estava lá agora vai ser o próximo desse daqui, porque ele não vai entrar na frente. Então, o node next vai ser quem era este head. E agora quem é que é a cabeça da lista? Node. Puf, ele entrou no começo. Quem estava na frente agora vai ser o segundo, porque esse nó que eu acabei de inserir vai ficar na frente. E o push back. Mas se fosse para fazer isso sem a cabeça, como é que faria? Como assim? Tipo assim, se não tivesse a lista, seria só o nó, né? Que nem a gente fez com aquela aciclada. Aí como é que eu colocaria? Desculpa, eu não entendi ainda. É tipo assim, se eu quero colocar ele na frente, né? Eu só tenho uma referência de um nó. Uma referência da lista, Tá, mas esse daqui é o problema. Numa lista sem cabeça, você sempre tem que tratar o fato de a cabeça ser nula ou ela ser modificada como caso especial. Entendeu? Então você sempre tem que ter isso daqui. O caso é que esse nó vai ser inserido antes desse daqui. Esse nó tem que ser inserido antes desse. Então, o head vai ser o next dele e o novo começo da lista é o nosso novo node. Ele está entrando antes. Então, eu tenho que dizer, olha, quem estava no começo agora é o segundo e o novo começo é node. Então, eu tenho que fazer isso. Por exemplo, o pushback vai também dar problema. Vou inserir no final da lista. Mas o que é que eu posso ter de cara, o meu problema? Se a lista está vazia. Se a lista está vazia, eu vou ter que mexer no head de novo. Lista está vazia, eu tenho que mexer no head. Se head for nulo, é porque a lista está vazia. Se ela estiver vazia, eu mexo no head e adiciono meu novo nó. Supondo que a lista não está vazia, quem é que eu tenho que achar? Então, basta eu andar assim, enquanto eu não chegar no último. Começa no começo, enquanto não chegar no nulo. Antes. Não, no próximo dele for Node. Recebe node. Next. Cheguei no final da lista, não cheguei aqui? Cheguei. Me serviu de alguma coisa? Me serviu de alguma coisa? Na hora que eu chegar no nulo, eu tenho que fazer? Posso colocar alguém no nulo? Não. Porque para inserir no final da lista, eu não preciso chegar no nulo. Eu preciso chegar no último nó válido. Porque quando eu chegar no último nó válido, eu digo para ele, ei, depois de você, agora é fulano. Aí eu crio o nó e boto lá. Então eu não estou querendo o nulo. Eu quero alguém antes do nulo. Então, enquanto node next for diferente de nulo, antes. De cara, o nó com um elemento dá certo? A lista com um elemento só funciona? Ok, head não é nulo, beleza. Node recebe o head, beleza. Aí ele já encara esse while de cara. Aí ele nem entra no while, porque eu só tenho... Então pronto, eu estou no ponto certo, o ponto onde eu vou inserir um novo elemento. Então agora eu tenho que inserir um elemento depois desse node. Então, basta eu fazer meu node next, vai receber node create com value.
Pronto. Fiz um pushback. Você está criando um elemento? Estou criando um elemento no final da lista. Estou criando um elemento no final da lista. Agora, vamos para um dos mais cruéis de todos, tá? Pronto, agora que vocês já entenderam como é que a lista funciona, vamos testar. Vamos fazer aqui para mostrar a lista. Void list show list. Quero mostrar a minha lista. Então, vou passear, né? Vamos passear. É assim? É esse? É esse. Tenho que dar uma voltinha pela minha lista. Começo no começo. Enquanto o node for diferente de nulo, então eu printf%d node value printf vamos testar. Int values recebe 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8. Int size recebe size of de values dividido por size of de int. Vamos botar todo mundo dentro do vetor. Preciso de uma lista. List recebe list create. Agora vamos inserir todo mundo. 0 e menor que size e mais list pushback de values na posição e no final list show de list. Pushback precisa de outro valor? Não, só vamos. Eu acho que A lista eu tenho que inserir em algum lugar, né? Tenho que inserir na lista, que eu estou aqui em C. Então vamos nós, para minha lista tá todinha lá. List equals. Tá dizendo que tem função que eu não preenchi. E tem um igual aqui que tá bugado. Tá, tem um monte de igual que eu tô fazendo errado. Tá. Se lista for igual a nulo. Se lista for igual a nulo. E ele também está reclamando que esse daqui eu não faço nada. Então eu faço. Agora eu não faço nada. Não estou usando o head 2 e não estou usando o head 1. Eu sei. Tudo bem. Mas eu não estou usando e nem quero usar. Essa é a forma como você manda ele não reclamar que você não está usando as coisas. Não estou usando e também não vou usar e deixe me aperrear. Está aqui nossa lista? Sim ou não? Todo mundo, né? Como é que eu imprimo minha lista ao contrário? Vocês já viram essa, né? O nosso reverse show. Como é que eu imprimo agora a lista ao contrário? E aí? Sugestões? seria Hã? Recursividade. A função recursiva chegando aí. Porque eu não tenho como ir de trás para frente, porque eu só consigo ir para frente, eu não consigo ir para trás. Então, sugestões? Função recursiva, né? Ou função recursiva, ou então vou inserir nos elementos no vetor e depois imprimo o vetor de trás para frente. Resolve. Resolve. Vamos lá, então, vamos fazer assim. Node. Então, fazendo uma função recursiva para imprimir todo. Fazer assim.
Como eu vou precisar de uma função recursiva, eu vou manter isso daqui, tá certo? Para a gente conseguir os parênteses, mas aqui a gente vai no list R show que recebe um nó. Como seria a nossa função recursiva? Qual é o ponto de parada? Se eu for Se eu não existo, se eu não penso, logo não existe. Se eu sou um nó que não existe, retorna. Mas se eu existo, chama o próximo, chama o next. list R show pro node next. Primeiro os outros. Agora eu imprimo. printf%d node velho. Por que que eu tenho que chamar antes de mostrar? Primeiro que passa Porque se eu me mostrasse antes de chamar, ele ficaria na sequência. Se eu quero ao contrário, eu primeiro chamo a recursão, a recursão vai andando, não fez nada até agora. Recursão chegou lá no último, não fez nada até agora, a recursão entrou no nulo, aí ele retorna. E quando ele retorna para o último, que está saindo dessa linha, ele entra nessa linha para o último, e aí imprime, e aí retorna, e imprime, e retorna, imprime, retorna, imprime, retorna, e eu vou aqui até chegar no primeiro. Então, list R show começando em list head. Só que C++ ele não permite nomes de duas funções com o mesmo nome, mesmo que os parâmetros sejam diferentes. C++ permite, mas o C não. Então vamos chamar essa aqui node R show. Ou então fazer assim, fazer assim. Esse daqui é recursivo, é interno. Então, que essa daqui é a recursiva. Então, essa chama essa. Então, para mostrar ao contrário, list R show passando a lista. Vejamos. Tá ao contrário? Ok. Então agora nós chegamos no ponto onde nós queríamos chegar. A gente fez o pushback, o popback? Não, né? Vou deixar vocês fazerem então. Não, perdão, a gente não fez o push front e o pop front. Então, push front temos void pop, o pop front e o pop back. List pop front. Bora lá, tarefa de vocês para agora. Popeiem a front e popeiem o back. Ó, tem um monte de régua aqui se vocês quiserem ligar os notebooks. Eu trouxe, foi 2 réguas agora. Trouxe, tu é estragado hoje nos fios de linha. Trazer uns 10 aí, sair espalhando pela sala assim. Povo super. Só vieram os estribados cujo notebook ainda tem bateria. Bora lá, pop BK. Pop BK. Vou até o último. Verifica seria o primeiro da. Bora lá, quero ver. Quero ver. Falar é fácil. Fazer é bugado. Primeiro você verifica. O pop front é fácil, né? Como é que é o pop front? O pop front é molezinha. Pop front é que nem o push front. Então, quais são os casos especiais? Ó? Pop front, se a cabeça é nula, então retorna. Segundo caso especial, em que eu ainda tenho que mexer com a cabeça. Se
só tiver um elemento, porque se só tiver um elemento, eu removo o elemento. E eu tenho que dizer o quê? Que a cabeça é nula. Então, se só tiver um elemento, list head next igual a nulo, então eu chamo o nosso amigo node destroy e passo list head e depois list head recebe nulo. E aí vem o caso base, que é tem mais de um elemento. Se tem mais de um elemento, tenho que remover o primeiro. O que eu tenho que fazer para remover o primeiro? Salvo o primeiro. Node aux recebe head next. Digo que digo que a cabeça mudou de canto. List head agora vai ser não. Quem vai morrer é o head. A nova cabeça é o próximo dela. E agora eu posso matar sem escrúpulos node destroy aux. Ok, push, pop front é moleza. Sucesso. E o pop back, pop BK, pop BK você tem que achar alguém. Esta é a parte difícil. Cadê o push back aqui pra gente ver? Lá embaixo. Ok. Vamos fazer assim, ó. Tempo que eu pego café, vocês terminam e testam. Parou em quem da última vez? Hã? Então tinha que ter passado por aqui, cara. Peraí, quem é que já passou pelo purgatório aqui? Fui eu, a Stephanie, o Mário. Ok, então a gente começa. Filho de Deus, menino meio de verde, aqui, ó. Subcoxa. Pronto. Com a ajuda dos teus honoráveis companheiros, você vai ter que pop-backear o último valor, ok? Segue o pushback como referência e pense em todos os casos especiais que podem ter. Tudo bem? Olha lá. Eu acho que eu consigo, eu volto em 3 minutos, valendo. Mais mesmo. Primeiro a gente tem que ver se a lista estiver vazia, né? Como vai no caso de banco? Depois da notificação restante. Só retorna. No próximo caso, se tivesse um elemento só. Se tiver... sim. Se... list edge next for igual a nulo. Ele vai... Eu acho que eu vou fazer primeiro, você vai conciliar essa que nem ele fez aqui no push. Sim, porque quando tiver um elemento. Que ele fez no pushback. Isso aqui, né? Não. Pushback. Ele
Pega um auxiliar, recebe a cabeça. Ah, sim. Ele pega a cabeça e pega o que o próximo da cabeça vai receber, que vai ser novo. Auxiliar, recebe Lix. Pode chamar aí só o pop front, porque ele já tem um caso especial do... Esse caso aí. É verdade. O pop front. Você já vai fazer isso aí. Isso. Não, mas é fora do if. Passa. Então, aí já. Tá dando certo? Se quiser assumir aqui. Você vê pra cabeça que ela era boa. Vou colocar aqui pra fora. Agora. Vou fazer que nem no pushback, né? Esse while. Quem é que eu tô procurando? O último elemento. Se eu tenho o último, eu consigo remover o último? Aí dá o... Você tem o último? Se eu tenho o último, Eu tenho só que pegar com o- isso eu consigo remover o último? Não, tem que pegar o penúltimo. Eu preciso do penúltimo. Porque é o penúltimo, eu não tenho previous, eu só consigo andar pra frente. O next. Ué. Exato. Para conseguir remover o último, eu preciso do penúltimo. Então, enquanto o próximo do... É. Não, foi diferente. Exato. Next, Estou procurando. Não existe previous, que a minha lista só vai pra frente. Eu não preocupei, mano. Não existe previous, a nossa lista é uma lista sim, é uma lista. Não é uma lista duplas, é uma lista simples. Ué. Só vai pra frente, ela Tem não copia? regride. Então, Não tô conseguindo. é porque tá apertando function, não é que é. Verdade. Faz sentido. Faz sentido. Eu preciso encontrar o cara que está antes do último. Que eu preciso, para remover o último, dizer para quem está antes do último: ei, o último não existe mais. Ok. Tudo bem, mas o node inicia em quem? Não, cara, inicia no cabeça. Seguinte, Não, não. Depois Depois desse segundo, depois desse if aí, dá um enter e cria um novo node. Um node. Node asterisco. Node. List head. Ixi. Não, Não tem list, você tem que falar certinho. Certinho, rapaz. Ué, por que vocês estão usando o pop front? É porque ele já vai fazer a função que a gente queria. Porque já. Tá, tudo bem, volta lá. Tira isso daí, tira, faz direito, tira o pop front e faz. Esse primeiro caso é se eu só tiver um nó, correto? Tudo bem, se eu só tiver um nó, remova aí o amigo nó. Se tiver um nó. Deixa eu ver aqui. Node destroy. Node destroy. Node destroy, só detonar ele. Só? Somente? Não, tem que dizer que Ah, tá.
Não, tá certo. Tá certo. Só tem que dizer o parâmetro. Eu quero destruir quem estava na cabeça, né? Ah, tá. Quem? Exato. E agora a cabeça vai ser o quê? Nula. Nula. Anulei a cabeça aí. Anulei. Anulei. List, head. Anulei. E aí retorne, que o método acabou. Ah, Né? sim, sim. Return. O que eu coloquei? Beleza. Supondo que ele chegou na linha 80, o que é que você sabe? Que ele tem mais de um elemento na Ele lista. tem mais de um elemento. Isso é suficiente para eu testar o laço 81? Ele ter dois elementos já é suficiente? Cabeça. Sim. Sim, né? Porque eu preciso só que o meu Node Next exista. Porque se ele não existir, já vai dar no PTR ali, vai dar nulo. Então, com 2 elementos já é sucesso, eu posso entrar no laço, posso chegar onde eu quero. Então, na linha 84, eu estou onde eu quero, que é justamente antes do último. Sucesso? Se a minha lista tem exatos 2 elementos, Agora que você o meu node, o primeiro vai estar apontando para o segundo, e eu estou olhando para o primeiro. Agora é hora de matar o segundo. Matemos o segundo. Eu vou matar aí o Node Next. sai do wide, como é que sai do wide, né? Node destrói, node next. Cheguei onde eu quero. Node destroy. Node. E agora? E agora node next recebe no. Não, mas aí. Ah, sim. É. Não cheguei onde eu queria? No penúltimo? Sim. Você já matou o cara que tá na sua frente, tá? Agora o próximo que você vai. Node head. Não, red não. Node head. Não, é o next. Head tá de boa. Pois, beleza. Será que eu consigo agora remover por valor? Muda muita coisa? Aí eu estou caçando o último. E para matar o último eu acho o penúltimo. E detono o penúltimo. Copie esse método todinho. Do 86 até o começo da linha. Acerta o contra. O contra não é na pontinha não, tá? Certo. Pegou um macete já, mano. Não preciso mais sentar na frente do computador. Copia e cola isso daí. Vamos criar outro aí, ó. Embaixo? É, embaixo. Chama alguém para te substituir. Opa, agora eu apertei outra coisa. Tu apertou. Windows. Ao invés de list popback, vamos chamar ele de remove. Vai ser o método de remover. List remove. List remove. E aí eu digo que eu quero remover um valor. E aí passa um value depois da lista. Não, depois. Depois do parâmetro lista. A lista e o valor, né? Ou seja, eu quero remover o primeiro nó que tiver este valor. O que é que muda? Quero remover o primeiro nó que tiver esse valor. Agora tem Esse que... daí deixa. Mudou. Coloca o Leandro para eu saber se eu consegui remover ou não consegui. Retorno, bota para o Leandro. Beleza, bora lá. Se tiver só um, se tiver só um, Aí você já. se tiver só um, se tiver só um, a gente tem que testar se o valor é o valor que eu passei. Sim. List, head, next.
Pessoal, vocês vão ter que fazer todos os métodos da lista em C++. É igual. Está fazendo em C, vocês vão refazer ela em C++. Então é importante vocês entenderem o que está sendo feito. Tá? Se isso, na verdade, Vamos lá. a gente só pode retirar se foi isso. Se ele... Isso daí é o caso de quê? De o valor procurado está na cabeça? Sim. Beleza, então a cabeça existe. Não, blá blá blá. Se head next é nulo. É diferente do meu. Tá, tudo bem. Diferente. O que a Recife faz? Calma. Não. Calma que eu me bananei agora. Ixi, é igual a nulo. Quer dizer que... Eu não estou removendo mais o último elemento. Eu estou removendo o primeiro elemento que tiver esse valor. A cabeça da lista tiver esse valor... Exato. Tem que caçar alguém que esteja antes dele, porque não adianta chegar nele. Eu tenho que descobrir quem está antes dele e aí eu removo o cara. Se tiver 1 e a cabeça for esse valor, a gente destrói a cabeça. Só isso aqui. Cadê? Por que eu preciso testar se o próximo da cabeça é nulo? Você não quer saber, você não quer eliminar da lista o valor X? Exato. Se a cabeça for esse valor X, a gente tira ela. Você não precisa do primeiro if. O primeiro if a gente usava para saber no pop back. Sim. O primeiro if era se a cabeça já era o último. Concorda? Sim. O primeiro if era só para testar se a cabeça já era o último. Se ela já era o último, eu tinha que matar ela. Agora eu tenho que testar se a cabeça tem o valor que eu quero remover. Sim. Se a cabeça tem o valor que eu quero remover, então eu tenho que remover a cabeça, perfeito? Só que isso daí significa que a cabeça está sozinha na lista? Não. Não, né? A cabeça pode não estar sozinha. Então a gente tem que... Antes de remover a cabeça. Add next. Eu tenho que consertar a lista, né? Add next A tem que indentação receber. está errada. Conserta a indentação. Puxa. Ok. Então você salva a cabeça, conserta a lista e aí você detona a cabeça. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Tem que criar um auxiliar pra Salvar a cabeça. salvar a cabeça. Aí passar... É pra ver se tem mais um elemento. Então, a questão toda é o seguinte: qual é o caso especial? Nessas implementações, o caso especial é se eu estou mexendo com a cabeça. Fora isso, eu tenho que achar o nó que está antes do elemento que eu quero matar. Tenho que achar o nó que está antes do elemento que eu quero matar e eu mato o elemento da frente, consertando a lista. O caso especial é se o elemento que eu quero matar é a cabeça, porque aí eu tenho que atualizar o list head. Então, se o elemento que eu quero matar é a cabeça, ou seja, justamente esse caso, eu salvo esse nó, salvo aí no auxiliar, node.aux recebe list head. Node.aux recebe list head. Seta head. Só o asterisco no aux que ficou faltando. Tudo bem? Beleza, salvei, conserto a lista. Como é que eu conserto a lista? Eu vou fazer um buraco nela agora. A list head tem que apontar. O head next vai ser o novo head vai ser head next. O novo head vai ser head next. Acabei de consertar o buraco, refazer o link, né? Beleza, e agora eu posso destruir o auxiliar.
Essa cabeça da lista vai receber Node. o próximo. Node destroy all shift. Lixo. Não. Só Não. o Ox que eu salvei. Ox. Beleza. Só conserta agora a indentação do if. Ok. Descobri que não é o caso especial. Eu não tenho que mexer com a cabeça. Então agora eu vou começar a minha busca. Quem eu tenho que encontrar? Não tenho que encontrar o valor. Porque se eu encontrar o node que tem esse valor, eu não consigo remover da lista. Esse é o anterior. Anterior a ele. Então coloca lá no while. Então, bora pesquisar agora. Se node next. Next. Não. Node next. Calma aí, Se eu não. node next. Professor, eu me perdi aqui um pouco nesse caso aqui. No if, Sim. ó, é o seguinte. Tu vai mexer com a cabeça, porque tu descobriu que a cabeça é quem você quer matar. Sim. Então, antes de matar a cabeça, você tem que fazer a costura. O novo head vai ser quem está depois da cabeça, que é a linha 93. Tá vendo? Sim. O novo head é quem está depois da cabeça. Só que na hora que você faz isso, você perde a referência pro head. Por isso que você salvou ela antes no auxiliar. Ah, certo. Você salvou Que é ela que você antes no queria destruir. auxiliar, Uhum. refaz a lista e aí você detona o auxiliar. Só que agora a gente está indo para o novo caso. Sim. Eu quero matar o node. Só que para matar esse node eu tenho que saber quem está antes dele. Então eu vou procurar o nó cujo o next value seja value. Eu estou procurando um nó. Não, já está aí, ó. O meu nó começa no hash. Então, enquanto o next value, tá vendo ali, ó? Value. Enquanto next value For igual. node next value. Pô, pode botar value aí, ó. Apaga esse next e bota value. Enquanto ele for For igual, diferente. diferente. Diferente de quê? Do value. Do value que eu estou procurando. Ah, ele vai percorrer, sim. Enquanto eu não achar o valor que eu quero, vá para o próximo. Só que tem um problema aí. Não, tá certo, tá certo. Enquanto eu não estou procurando o next que tem esse valor, É, sim. qual é o problema que eu tenho? Sair no. Se o valor não está na lista. Aí ele vai andando, vai chegar no nulo e eu vou tentar acessar node null value. Aí ele vai dizer, epa! No pointer exception. Ah, não sei Java não. Epa! Flow, como é? Segmentation flow. Meu Deus, que colaborou com o segmentation flow. Como é que eu evito segmentation flow? Coloca outra condição no while. E o próximo for diferente. E eu for diferente de mim. Opa! Essa condição é depois ou antes? E primeiro. Ah, desculpa, senão você dá Primeiro tem- acesso a Sim, Porque primeiro se você tem o que next saber. for nulo, Uhum. segmentation fault. Ok? Então, antes de testar o next, eu tenho que verificar se ele existe. Então, se node next for diferente de nulo, Next. For diferente. De novo. ups, tudo maiúsculo, que é a macro. Será que resolveu nossa vida aí? E. Se node next for diferente de nulo, Foi diferente. e node next value for diferente de value, antes. Quais são os casos em que ele não anda? Em que ele para o laço? Se o próximo for nulo, ele acha o valor. Então no 101 eu ainda tenho duas opções, né? 101, então pula lá pro 101. Antes do destroy. Pronto, agora a gente tem que descobrir. E aí, eu mato ou não mato o próximo? Beleza? Se eu estiver na beira do abismo, se eu estiver de cara pro nulo, Se o significa next for que nulo. se o meu próximo for nulo, significa que o valor não está na lista. Porque se eu cheguei no abismo, o valor não está na lista.
Se o meu próximo é diferente de nulo, Só retorna. então é porque eu encontrei o valor. Então, oi. Mas você já verificou no load, né? É porque o meu while tem 2 pontos de parada. Eu posso parar porque encontrei o valor ou posso parar porque eu cheguei no fim da lista. Eu tenho que saber por que eu parei. Ok? Então bora lá. Em que caso que eu vou agir? Se node next for diferente de nulo. Se for diferente de nulo é porque eu encontrei o valor. Agora a gente detona o valor. Sobe mais um pouquinho o código para ficar no meio. Não o cursor, mas o código. Ok, mas é muito bom dar aula daqui, ó. Eu também acho, você podia vir pra cá. Vamos trocar. Assim que eu terminar, a gente troca. Isso ainda tem tempo. Ei, não pedi. Mas tu é desde o começo? Né? Espera alguém pra ficar no teu lugar. Quanto faz? Não faz não, aqui espera é tu, porque senão tem raiva de mim. É mais raiva desse cara com raiva de vai falar ficar raiva de ti do que de mim. Quem não foi ainda? Quem não foi ainda? Levantar a mão. Flanelinha. Ih, rapaz, ganhou uma flanelinha. Isso é pra limpar a tela do notebook? Também. Também. Então bora lá. Quando eu cheguei dentro desse if, eu descobri que o próximo é o valor. Porque eu só chegaria aí se o próximo fosse um valor. O que é que eu faço agora? O meu próximo é quem eu quero destruir. Então, como é que eu destruo? Só dá o destroy e acabou assim? Não, também tem que ser. É que vai ser o próximo. Tem que salvar quem é o próximo. Eu tenho que fazer a costura, né? Porque eu não tô eu estou no meio da lista, provavelmente, removendo o valor. Então, antes de sacar no fora, eu tenho que consertar a costura. Então, o meu salvo não que vai morrer. Nossa, recebe. Salvo não que vai morrer. A coisa mais legal do Python é não precisar dessas chaves. Ó. É muito legal. Aqui. Tudo bem, salva o cabo que vai morrer. Beleza. E agora eu conserto a costura. Como é que eu conserto a costura da minha lista? Sim. Beleza. E aí eu destruo e bobou-se. Legal, legal. Já destruiu tudo? Não, é Alt. Tá. Falta na nenhuma. Onde? Linha 104, por Alt. Ok, tira a 106, que não faz sentido mais. Essa última. Bateu a porta. Tira o que coisa aí. Dá A linha 106. 106. Ou comenta ou tira. Tira, não faz mais sentido. Ok, conseguimos remover um nó dado um valor. Sucesso demais. Vamos pro equals, que lá no começo, quando a gente começou a aula. Como é que eu sei? Exato, equals, sobe lá, sobe. Subiu mais. Ok. Como é que eu sei que duas listas são iguais? Passando uma única vez pelas listas. A primeira condição de parada é se o primeiro elemento é igual, então. Não. O Olhando. elemento é diferente no caso. É diferente. Quando é que eu sei de cara que as listas são diferentes? O tamanho. Esquece o tamanho, você não sabe Seguramente você está comparando os dois, são diferentes. Aí já Não. Porque, por exemplo, tá bom, se os elementos, se os valores dos nós forem diferentes, eu sei que as listas são diferentes.
Mas os valores dos nomes serem iguais significa que as listas são iguais? Não. Aí, Então, quais são os casos em que eu sei de cara que que as listas não são iguais? Quando a cabeça é diferente. Tudo bem, quando os valores das duas cabeças forem diferentes. Mas quais são os outros casos? Quando um deles é nulo. Exato. Se um dos deles existir e o outro não, então é porque eles não são iguais. Se um deles existe e o outro não, é porque provavelmente uma é maior do que a outra, né? Então, bora lá. Tira o catch de cima. Depois. Tira aquele void de cima. Esses dois voids aí. Jesus, amado. Então a gente vai para os casos mais simples. Os casos mais simples são se algum dos dois não existir. Se é de um. For igual a nulo e nulo maiúsculo. Tudo maiúsculo. Que a gente está em C. Ei, é a primeira vez que eu vou fazendo a disciplina toda misturando C numa aula, C mais na outra. Ajuda ou atrapalha? Olha, é bem confuso. Até quando você está fazendo programa em outra linguagem, você se confunde. Aí acaba. É bom ou ruim? É estranho. Porque são linguagens diferentes. Também funciona, né? Eu tô achando razoavelmente divertido. Bota o É melhor tu fazer Aí, assim, não? se cabeça um foi igual no ou cabeça 2 É, isso que eu ia falar, é mais fácil. Não, mas se as duas forem nulas, elas são iguais, não? Tem que fazer um caso. Faz sentido. Cabeça. Faz sentido. Faz sentido. Se as duas forem Vamos lembrar, nulas, né? eles são iguais. Nada. Não, peraí, vamos só voltar para esse ponto. Assim, porque o objetivo é, como vocês são uma turma de EC, é importante que vocês entendam C e também entendam C++. Então eu estou fazendo sempre nas duas linguagens para mostrar que elas são diferentes, mas elas não são tão diferentes assim, né? Então, se vocês preferirem, a gente fixa em uma, por exemplo, a gente usa C para construir as estruturas e C++ para utilizar, ou então a gente poderia fazer tudo em C++, mas isso vai da percepção de vocês do que é melhor. Que a gente, enquanto professor, que a gente já conhece, fica meio sem parâmetro de mensurar o que é fácil, o que é difícil, quando você conhece uma coisa. Então, e aí, como está sendo a experiência? Mantém assim, fica só numa das duas. Sou jovem. O que a gente pode é só em C++. Só em C não dá, porque eu vou precisar de C++ para resolver os problemas, né? Tipo a do labirinto e etc. E aí, com sugestões? Então vamos nós. Só a Fernanda que não gostou porque ela gosta mais. Vamos lá. Eu não gosto de você, não. Bora lá. Então, eu quero os casos em que eles são diferentes. Bora lá. Se A1 é diferente de nulo e A2 é igual a nulo, ou A1 é igual a nulo e A2 é diferente de nulo, então... Só que tem um problema nessa linha 12. O que é? O quê? É que o ou é chato. São os parênteses. Bota os parênteses, porque o ou é Porque ele está muito goleando. Sem os parênteses, ele vai testar um por um, sacou? Ele vai testar verdadeiro e falso ou verdadeiro. Acabou o código. Eu tenho que garantir testar as drupas. Beleza. Se você sabe disso, cara, a gente vai ter que consertar. Ok. Então, como eles não são nulos, como eles existem, né? A linha 15 significa que ambos existem, sim ou não? Sim. Porque se pelo menos um dos dois não existisse, ele retornaria falso. Mas se os dois forem nulos? Tem outro caso aí, ó. Se os dois forem nulos, aí não, é um caso verdade. É outro if. É outro if fora daí. Ou então antes desse poderia ser até. Porque ele pouco. Se os dois forem nulos, então elas são iguais.
Pode, é bom assim mesmo. Red 2 igual a nulo. Se os dois são Calma, macho. então é verdade. True. Beleza. Ok. Então, se eu cheguei na linha 18, eu sei que. O que é que eu sei na linha 18? Eu tenho a certeza. Que nenhum dos dois é tudo. Ou seja, os dois existem. Se os dois existem, aí eu tenho como descobrir se eles não são iguais. Qual é o caso que eles não são iguais? Se o próximo depois da cabeça do Só olhando para o node. Só olhando pro node? Só olhando para os dois nodes. Não estou nem olhando os próximos ainda. Tudo isso é analisando só os dois nodes. Se os valores forem diferentes. Na linha 18 eu sei que os dois nós existem. Se os valores forem diferentes, então as listas são diferentes. Bora lá. Não, sem o while. Tira o while. Se os valores forem diferentes, as listas são diferentes. Assim dá certo, né? Não, porque são os valores. Então é o velho dele. Se red 1. Não, 7 aqui são fluidos. Return false. Beleza. Mais algum caso? Depois desse tem que ver se o próximo também é igual. Então, agora seria o while, né? Agora você coloca um call sheet. Ok. Descobri que com as informações que eu tenho, eu não posso dizer que eles são iguais. Não é não? Então o que é que eu faço agora? Eu tenho que testar o próximo. Como é que eu testo o próximo aí? Eu tenho que testar. Não. Todos esses testes que tu acabaste de fazer, esses 3 ifs, eu vou ter que fazer de novo. Só que eu vou ter que fazer de novo para os próximos. Não, é só fazer recursivo agora. Chamar de novo e botar. Não tem recursão não. Você não fez esses três testes para os dois nós? Agora você tem que fazer os 3 testes de novo para os novos next. E depois de novo para os novos next. E depois de novo para os novos next. Só tem uma forma de eu descobrir que as duas listas são iguais, que é quando é que eu sei que as duas listas são iguais? Com certeza. Não, se os valores de 2 nós são iguais, não significa que as listas são iguais. Você sai desse lado. Testei os 2 primeiros valores, beleza? Os 2 existem e os valores são iguais. As listas são iguais? Não. Então eu vou para os próximos 2. Os nós existem e os valores são iguais. Tem certeza que a lista é igual? Não. Qual é o caso que eu sei que a lista é igual? Quando os dois passou do novo e não tiver. Só tem uma forma de saber que os 2 são iguais, é quando os 2 são nulos. Então eu tenho que continuar andando na minha lista e a única forma de eu sair. Não. Vai dar um Ctrl Z aí. Ctrl Z. Volta para aquilo que a gente estava, só os 3 ifs. Tá certo? Só os 3 ifs. Volta lá para o começo, volta lá para cima. Antes do primeiro if, coloca um laço eterno, while true. While true. While true. Aí bota os 3 ifs dentro do escopo. Aí ajeita o. Só ajeita a indentação. Não. Empurra os ifs aí. Ajeita o escopo do while, que está errado lá embaixo. O que tá fechando. Agora que eu testei o head, o que é que eu tenho que fazer no final da fila, dos 3 ifs? Só fazer os 2 andarem. Head 1 recebe head 1 recebe head 1 next
Red 2 recebe Red do NET. Ok? Então só tem uma forma de eu sair desse laço eterno. Ou descobrindo que alguma das listas acabou, ou descobrindo que os dois nós são nulos, ou seja, eu chego junto no fim da lista dos dois nós, ou então descobrindo que os valores são diferentes. Toda iguais do jeito que ela está aí, eu só vou parar se eles não forem iguais. Se eles forem iguais, eu vou ficar. Não. Quando as duas listas acabarem juntas, que é o primeiro if, que é o que a gente quer. Eles só são iguais se eu vou andando. Os nós existem são iguais, os nós existem são iguais. E os dois são nulos. É porque eu percorri as duas listas e os dois nós foram iguais durante as listas todas. E foi que eu cheguei nulo, igual no nulo. Sacaram? Então, é uma forma por exclusão, é aquele mesmo negócio. Como é que você sabe que os dois vetores são iguais? Se você olhou o vetor todinho e não achou ninguém diferente. Como eu não tenho como controlar o size, né? Por exemplo, se eu pudesse detectar logo de cara, o size do primeiro é diferente do size do segundo. Se for diferente, eu já sei que as listas não são iguais. Tudo bem? Ok. Substituto. Chama alguém para substituir? Matheus. Quem é que tá faltando? Tem um monte de gente faltando, hein? Alguém quer vir? Livre espontâneo, vamos vontade. Filho de Deus, menino meu. Pra não sobrar áudio. Tu tá na aula ou tu é de outra disciplina? Então bora lá. Ok. Pra fazer o que agora? Beleza, ó. Vamos fazer o próximo agora, diz. Tudo bem. Tu vai pegar onde, alguma coisa assim? De 3,5? Não, eu vou botar. Ok. Aí faz, ó. Vamos fazer um dos últimos que é interessante. Eu quero clonar uma lista. Dado uma lista, eu quero construir outra igualzinha. Tudo bem? Então, desce lá para baixo dessa outra lista. Para baixo, pronto, isso aí. Depois de lista, cria aí um list, asterisco, retorna uma lista, então L maiúsculo. Volta só o código mais. Sobe mais o código no meio da tela. Ok, list. Aí tu vai ter um método chamado list clone. List underline clone. Que você recebe uma outra lista. List. Ponteiro, tá? Beleza. E aí, como é que eu clono uma lista a partir da outra? Vai criar outra. Primeiro cria outra lista. Preciso criar outra lista. Aí tem lá na ordem dos elementos, né? O que mais? Ok, mas o list create ele retorna uma lista, então tem que salvar essa lista, por exemplo, outra, né? List other. E aí uma outra lista. Não tem um, é só o TH. O-T-H. Ponteiro, né? Porque tudo isso é alocação dinâmica. Beleza, agora eu tenho que ir sem fazer pushback, porque toda vez que você faz um pushback, você tem que percorrer a lista inteira. Não faz sentido. Você quer passear na primeira lista, criando a segunda.
Sugestões. Pensa aí, quero copiar a lista. Enquanto não chegar no nulo, A lista que você criou recebe a lista. Recebe o valor da lista. não vou deixar para vocês fazerem essas sozinhos, tá? Vai. Quem foi dizer que era assim? É muito simples. Se eu fazer. A gente faz. Uma pessoa que Bora lá. Então, eu vou começar. Ok. Beleza. Tem alguns outros métodos. Cadê? A gente estava fazendo qual? O clone era? List create. Faltou aqui o list clone, que recebe uma outra lista. Hã? Eu acho que eu apaguei sem querer. Então a gente precisa do clone. Só que agora eu vou mostrar para vocês uma nova forma, um novo método para a gente fazer essas coisas, que é o que a gente vai utilizar muito em árvore. Tem um outro também que é bem interessante, que a gente precisaria vai fazer, que seria o list add, sorted, que é inserir numa lista ordenada. List int value. Então você tem o valor, você tem que caçar onde vai colocar esse valor. Lembra do insertion sort? Que você inseria numa lista ordenada, pronto. Aqui é a mesma coisa. O problema é que esses métodos, eles têm uma série de probleminhas, porque a mesma forma que para remover um nó, eu preciso do elemento anterior a ele, para inserir um nó na lista ordenada, o que é que eu tenho que encontrar? O anterior de onde ele deve estar. Então eu tenho que descobrir o anterior de onde ele deve estar e inserir ele lá. Aí tem um monte de problemas, se for head, se não existir o próximo, se não existir o anterior. Então, tudo isso, a dificuldade é porque a gente está fazendo o processo de uma forma interativa. Se fosse recursiva, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Tá? Então, vamos fazer aqui a implementação recursiva de alguma dessas coisas. Ó. Pronto, tá vendo esse daqui? Esse daqui é legal, popback. Como seria um popback recursivo? Então, bora aqui. Ó. Então, void list pop back recursivo. Eu recebo uma list. Tudo bem? Vou fazer um popback recursivo. Como vai ser recursivo, eu vou ter que criar um método recursivo, porque eu não vou ficar passando a lista para ela mesma. Então, no nosso método recursivo, a gente vai ter a seguinte ideia. Ó. Eu vou escrever e depois eu explico para vocês. Tá? Node pop back recursivo node. Então a gente poderia descrever assim: quem ficou o retorno, pronto. O parâmetro de retorno é quem ficou no seu lugar, quem ficou no lugar desse elemento. Então, eu digo nó, morra, aí ele vai olhar, rapaz, será que eu sou o fim da fila? O fim da lista? Se eu for o fim da lista, eu me mato e aviso para quem me chamou, ei, quem vai ficar no meu lugar vai ser o... Não, peraí. Eu sou o fim da lista, sabe? Sou o fim da lista. Na hora que eu sou o fim da lista, quem é que fica no meu lugar? Não. Ó, bora lá. Vou fazer assim, ó. Pronto. Eu sou um ponteiro. Vocês estão me vendo? Eu não sou um nó.
eles 4 são nós, ok? Então eu sou um ponteiro, eu aponto para o começo da lista. Tudo bem? Tu é um nó, mas tu também tem um next. Aponta para o próximo. Tu é um nó e tem um next. E tu é um nó e tem um next, aponta para ele lá. E tu aponta para nulo. Exato. O nosso método, todos esses métodos recursivos, eles realizam uma ação, eles encaminham a ação e eles dizem quem é que ficou no lugar do nó que recebeu o chamado. Então, por exemplo, o meu método se chama remover nó azul. Ok? O nó azul. O meu método se chama remover nó azul. Tudo bem? Então eu sou head, eu não sou um nó, eu sou um ponteiro. E aí eu vou chamar a função remover nó azul. Aí ela olha para si mesma e pensa, eu sou azul? Não. Eu existo, mas eu não sou azul. Talvez tenha alguém azul para lá, né? Então a Fernanda chega a recursão para ela verifica, eu existo? Existe. Mas você está de azul? Não. Então você chama recursão. Você existe? Existe. Você está de azul? Tudo bem. Então você tem que morrer. Tudo bem? A morte do orgulho, né? A morte do orgulho. É bom matar o orgulho, ok? Então você vai se destruir, ok? Tudo bem? Se destruir. Só que na hora que você tem que retornar, porque ela te chamou. Não, tudo bem, mas você tem que retornar. Como você vai se embora, você tem que dizer quem vai ficar no seu lugar. Pronto. Não, você não vai chamar a recursão para lá. Você vai retornar o endereço dele. Aí você diz para a Fernanda, ei, eu não existo mais. Quem vai ficar no meu lugar é ele. E aí a Fernanda recebe o valor e atualiza. A Fernanda recebeu a recursão, ela tem que retornar a recursão. Quem é que vai ficar no teu lugar? Ela mesma. E quem é que vai ficar no teu lugar? Tudo bem? Agora eu sei que a minha ação ela se propagou pela recursão, ela foi executada e ela retornou atualizando os índices. Olha como fica fácil. No caso, se eu tivesse 2 nós azuis. No caso dessa função, a gente só pediu que removesse o primeiro. Mas ele poderia propagar a função e aí eu removeria todos os nós azuis da lista. Porque a questão é que o retorno com certas referências. Bora nós. Então bora lá. Aqui é recursivo, tá certo? Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu que sou o nó. Mas naquele caso lá você queria remover o último e queria saber quem ficar no lugar dele, não? É, tudo bem. Aqui. Não, quem fica é nulo. Porque se eu estou removendo nulo, no caso, exato. Então se eu estou removendo o último, eu vou me embora e digo, olha, quem fica no meu lugar é o nulo. Para quem me chamou, saber que o next dele não sou mais eu, vai ser quem? O nulo. Ok? Então bora aqui, ó. Se eu, como é que eu sei que sou eu que tenho que ir embora? Se node next for nulo, se node next for nulo, então sou eu que tenho que pegar o beco, porque eu estou tentando dar um pop-back. O meu método é um método de pop-back. Daqui a pouco a gente faz o remover por valor, tá? Estou tentando dar um pop-back. Cheguei onde eu quero. Onde eu quero não é esse daqui? Next for nulo. Então, se next for nulo, então eu tenho que me livrar desse nó. Node, destroy, node. Quem vai ficar no meu lugar? Nulo. Se eu não sou, por exemplo, vamos fazer. Se eu não sou o último. Tem o caso de eu não existir, né? Se eu não existo, se node for igual a nulo, então return nulo. Se eu não existo, eu continuo sem existir. Se eu sou o último, eu me destruo e digo que não tem mais ninguém aqui. Mas se eu existo e não sou o último, eu chamo o próximo. Então node popback R de node next. Esse cara era o meu próximo.
O meu novo próximo vai ser quem ele retornar. Eu chamei a função, não é isso? Pode ser que ele diga, ei, eu ainda estou aqui. Ou pode ser que ele diga, ei, eu fui embora, agora o seu next vai ser o nulo. E aí ele tem que atualizar a referência. Do próximo. Do próximo. Bora lá. Lembra que eu tenho dois processos. Eu tenho o processo em que a recursão vai andando, ok? E eu tenho o processo que a recursão vai voltando. O retorno da recursão me atualiza se houve mudança na estrutura. Se o meu next não era o último, ele vai retornar, que é esse caso aqui, ele mesmo. Se o meu next, esse cara aqui é o último, se ele chegou nessa linha 102, ele é o último, ele é o que morreu? Não, ele é o que morreu se ele entrou dentro desse if, tudo bem? Se ele entrou dentro desse if, ele se destrói e avisa para o penúltimo, ei, eu não sou mais o seu próximo é nulo. O penúltimo que chamou ele aqui, ó, o penúltimo chamou o último, vai receber nulo e vai atualizar a referência dele para nulo. Só que o antepenúltimo chamou ele, né? Então ele tem que dizer, ei, eu ainda estou aqui, eu não fui embora. E aí ele retorna a si mesmo para manter a integridade da referência. Tudo bem? Por exemplo, se eu tivesse agora no... Cadê? A gente fez a parte interna, né? Então agora eu posso dizer que simplesmente list head recebe node popback de list head. Se por acaso, olha como é legal, ó. Se por acaso a lista já é nula, qual vai ser o valor novo da cabeça? Nula. Se por acaso a lista tem um único elemento, qual vai ser o novo valor da cabeça? Nulo. Se por acaso a lista tem mais de um elemento, isso daqui vai se propagando, o último sabe que é o último, se destrói da lista, retorna um nulo, que atualiza para o penúltimo, que está retornando a si mesmo, 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 e a cabeça a si mesmo. Ok? Olha como o remove, tá vendo aqui o remove? Esse remover por valor, olha como ele é bem bobinho no modo recursivo. Vou fazer o list remove recursivo. Só que para isso eu preciso da função interna, né? Node remove node e um value. Ok, então vamos lá. Caso base, caso base, se eu não existo, se node for nulo, é porque eu cheguei no final da fila e não tinha que remover, no final da lista, então retorne nulo. Ó, eu não existo, não removi ninguém, continuo não existindo. Qual é o outro caso? Se eu o quê? Se eu for o valor, que é o mais fácil, né? Se eu cheguei na linha 130 é porque eu existo. Porque se eu não existisse, eu tinha morrido na 128. Se node value for igual a value, significa que eu existo e eu devo sair da lista. Então, como é que eu saio da lista? Eu tenho que destruir, né? Node destroy node. Mas quem vai ficar no meu lugar? Seu próximo. Então, antes de destruir, eu tenho que salvar aqui, né? Node aux recebe node. Pode fazer assim. Node aux recebe node next. Destroy node return aux. Ok. Se eu existo e sou o valor,
Ótimo, eu pego o beco e aviso, ei, o meu próximo ficou no meu lugar. Qual é o outro caso? Se eu não sou o valor, acabou? Retorna? Não, porque o valor pode estar para frente, né? Então, o meu, vou ter que chamar para o meu next. Node remove node next value. Só que nada me garante que ele vai permanecer igual, né? Então, eu tenho que atualizar a referência. O node next recebe isso. E no final eu digo, ei, eu ainda estou aqui. Legal, né? Bem mais simples. E agora como é que eu removo? Basta dizer que o list head recebe node remove r de list head e value. Ok. Ainda tem um jeito mais fácil de fazer. Encara ou não encara? Bora? Vamos lá. Vai dar certo. Bora lá. Vou colocar assim. Então aqui a gente vai fazer. Bora lá. Essa. Vanessa aqui vai. Deixa eu ver se ainda tô. Ainda tô me mexendo, então tá dando tudo certo. Bora lá, Vanessa. Agora vamos para a parte. Esse daqui é o mais legal de todos, porque esse daqui trabalha com o conceito do elo, o ponto de inserção dentro da lista. Provavelmente eu vou falar, vocês vão sair daqui vendo estrelinhas no ar, mas vai ser legal, que a gente só se vê agora a próxima semana, você fica com as estrelinhas até lá. Vamos lá. Olha para aqui, ó. Cadê? Você tem um nó. Sucesso? Está vendo aqui esse nó? Então, node recebe node create. Tudo bem? Qual é o problema? Vamos fazer, imagina aqui 5. Imagina que eu vou fazer void fn, só pra gente entender aqui uma coisinha, tá certo? Imagina que eu tento fazer, por exemplo, um pushback, ok? E recebe fazer assim. Pronto. Criar novo. Ok, agora dá certo. Criar novo. Int p. Bem simples, tá? O que acontece se eu fizer assim, ó? P recebe malloc de size of int. Então, esse daqui é o nosso problema, tá bom? Esse daqui é o nosso problema. Você recebe um ponteiro, tá? Você recebe um ponteiro e quer criar uma nova memória para esse ponteiro. Será que esse método funciona? Sim ou não? Tá? Então você tem aqui, ó, void função. Então você tem aqui, ó, int p recebe. Pronto. Criar novo e passa P. Será que esse P recebeu esse malloc? Sim ou não? O que é que vocês acham? Esse P recebeu esse malloc aqui? Não recebeu, só passa na cópia. Este é a limitação dos ponteiros. Acabei de criar um ponteiro, tudo bem? Vamos imaginar que esse carinha aqui tem a posição de memória 500. Beleza? Na hora que você, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Ó, int a recebe 7. O a tem a posição de memória 700. Ok? O P tem a posição de memória 500.
Então, se eu faço int p recebe endereço de A, qual é o endereço de P? O endereço de P é 500. Qual é o valor que tem lá em 500? 700, porque P guarda o endereço de A. Então, se eu mandasse imprimir P, o que é que deveria sair? Quando eu mando imprimir uma variável, sai o valor dela. Qual é o valor da variável? 700. Se eu mandasse imprimir o endereço de P, aí sairia o quê? 500. E se eu mandasse imprimir asterisco P, sairia? 7, porque asterisco faz o salto do ponteiro para o valor. Então, no asterisco eu tenho 7. Vou até botar aqui 9 para não confundir. Tudo bem, ó. O valor de P é 700, porque um ponteiro guarda um endereço. Ele está guardando o endereço de quem? De A, que é 700. Se eu pedir o endereço de P, onde o P está na memória, eu vou ter o 500, porque o P está na posição 500 de memória. E se eu pedir o valor, a dereferência de P, eu vou ter 9, porque o A é 9, o valor de A é 9. O asterisco faz esse salto do 700 para o que está contido no 700, que é 9. Sim ou não? Mais ou menos? Beleza. Se eu chamo uma função, tá vendo aqui? Chamei a função criar novo, beleza? Qual é o valor, qual é o endereço desse novo P? É o mesmo endereço do P antigo? Não, porque esse novo P é uma nova variável, que vai, por exemplo, ele pode estar na posição 300 de memória. Só que, qual é o valor que está nesse novo P? É o mesmo valor do P antigo, porque não é a cópia. Quando eu copio, eu não copio o valor. Então, o endereço desse novo P é 700, mais o valor 300, mas o valor desse novo P é o mesmo valor do P antigo, que é quem? 700. Por isso que a partir desse carinha aqui eu consigo alterar o A. Então, por exemplo, se eu fizer asterisco P recebe 3, o A que era 9 vai se tornar quem? 3. Porque eu sei onde o A mora. O A mora no 700. Porque eu tinha esse P aqui, que tinha o valor 700, e eu copiei ele para um novo P, que também tem o valor 700. Eu copiei o endereço de A. O que eu fiz foi copiar o endereço de A. Mas o endereço dos P's é diferente. Então, se eu fizer aqui um malloc, por exemplo, se eu fizer um malloc, o novo endereço desse P aqui vai ser, por exemplo, 600. Mas o endereço do P antigo ainda continua sendo 500. Entenderam por que é que esse malloc aqui dentro não funciona? Porque eu estou botando um novo bloco de memória numa cópia. Estou colocando um novo bloco de memória para uma cópia. Então, não consigo dar um malloc. Se eu passar por referência? Aham. Não, é porque aqui eu estou em C, eu não tenho referência. Se eu estivesse fazendo isso daqui, aí eu teria o original, né? Que seria quem? O 500. E o nosso tempo acabou-se. Qual é a moral da história? Se eu quero criar um novo bloco de memória para o P, eu tenho que passar o endereço de P. E eu recebo como um ponteiro para ponteiro. E agora, se eu quiser alterar... Calma aí, pô. Se eu quiser alterar o A, eu tenho que dar 2 saltos. Alterei o A. E se eu quiser alterar o P, 2 saltos, alterei um salto, alterei o P. Agora a minha vida vai ficar muito melhor, cara. Porque eu posso ir lá naqueles métodos que a gente estava fazendo, tá vendo? Não faça isso não. Ó,
Vai ficar muito melhor. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que legal a nossa vida agora, ó. Que agora, ao invés de receber um nó, que o problema era esse, eu tinha que alterar a estrutura e tinha que retornar quem vai ficar no meu lugar, porque eu não tinha acesso direto ao next. Lembra? Eu não tinha que mexer no next do anterior. A partir de agora, eu não quero o valor de next, eu quero o next. Eu quero o next, eu não quero o valor de next, porque toda vez que você chama, tá vendo aqui o que você está fazendo aqui, node next, você está pegando o valor que tem no next e copiando para a nova função. Agora você não quer mais passar o valor, porque se você passa o valor, você tem que retornar. Você vai querer o original, então você vai fazer o quê? Eu quero o next, eu quero o endereço, eu quero o endereço desse cara que está bem aqui. Eu não quero quem ele aponta, eu quero ele, porque eu tendo ele, minha vida fica linda. Olha que lindo, ó. Se eu tenho ele, cadê, ó? Davi, Oi. não dá pra mudar pra ser mais? Não. Ó, olha que legal. Se eu tenho ele, o elo, né? O elo, onde o nó se pendura. Volta aqui, pessoal, vou pegar um... Ixi, Maria, mas o meu professor está ali. Só para a gente terminar, depois eu faço de novo essa ideia, mas ela é muito legal, porque a gente vai utilizar ela em vários momentos. Aí vamos lá. Antes, eu tinha o valor do next. Agora eu quero entrar dentro da struct e eu quero saber exatamente o endereço de memória do next. O endereço, não o valor, o elemento apontado, mas eu quero aqueles 8 bytes que estão dentro da struct. Naqueles 8 bytes que estão dentro da struct, que a gente vai chamar de elo, que é onde os nós se penduram, eu tenho o meu node. O valor do next, o valor do elo é o node. Então, se o node aponta para nulo, ótimo, nulo. Tudo bem, filho. Tudo bem. Se o meu node value é value, então basta eu vou ter que terminar, porque senão a gente vai atrapalhar o outro professor, tá? Então, isso é bem legal, porque agora eu não preciso mais fazer retornos, ó. Bastaria eu fazer bugou frequência. Node aux recebe node next. E a gente acabou nem fazendo a revisão do Pathfinder, né, do Fluid Fill. Pitombas. Essa deu. Até mais, povo lindo do meu coração.